Bom dia, meninos. Então, vamos dar continuidade aqui ao nosso sistema sensorial, trabalhando aí o último órgão dos sentidos, que é justamente a audição, tá bom? Vamos aqui para o nosso material. Ok. Bom, o nosso sistema auditivo ele é dividido em três partes, né? Orelha externa, orelha média e orelha interna. Na orelha externa, ela é formada pelo pavilhão auditivo, né? Dentro desse pavilhão auditivo, nós temos aí a entrada do nosso canal auditivo, onde nós vamos possuir células receptoras, digamos assim, de cera, que é uma substância responsável pela proteção mesmo, né? Protegendo aí o nosso sistema auditivo, tá? Na orelha média, nós temos os três ossículos do ouvido, né? Martelo, bigorna e estribo, assim como o tímpano, né? Que é a membrana timpânica. Essas estruturas são as que vão captar, né? O som ele entra pela tuba auditiva, né? Pelo pavilhão auditivo, e ele promove a vibração desses ossos. Esses ossos, quando eles se movimentam, eles fazem a membrana do tímpano, né? Que é o tímpano que nós chamamos, a membrana timpânica vibrar, fazendo com que ela propague as vibrações para a orelha interna, tá? Para a orelha interna, certo? A partir daí nós vamos ter um mecanismo de audição. Lembrando ainda que a orelha média se comunica com a garganta, é por isso que quando você tem uma diferença de pressão em relação ao avião, você sente, né, uma mudança, tem um zumbido no ouvido e assim por diante, tá? Bom, na orelha interna, nós temos o aparelho vestibular, que ele é dividido em duas partes, né? A cóclea, que é responsável pela audição, e três estruturas chamadas de sáculo, utrículo e canais semicirculares, que é responsável pelo equilíbrio. É isso mesmo. O nosso sistema auditivo, além da audição, ele também está relacionado com o equilíbrio corpóreo, certo? Então, nós vamos dividir essa orelha interna em duas partes. Eu vou explicar para vocês como que ocorre a formação do som, a transmissão do som, e como que ocorre a detecção do equilíbrio corpóreo. Então, na cóclea, existe um compartimento, né? Ela é formada por três compartimentos cheios de líquido, né? No compartimento médio, conhecido como órgão de Corte ou órgão espiral, existe uma membrana chamada de membrana tectória, tá? Essa membrana tectória, elas entram em contato com células responsáveis pela recepção do som, as células sensoriais. Então, a membrana tectória, ela fica, né, apoiada em cima de um grupo de células ciliadas, tá? Todas as vezes que você capta o som, que o som passa da orelha externa, passa para a orelha média, né, e através da janela oval passa para a orelha interna, essa membrana tectória, certo? Ela vai se mover. Ela se movendo, ela vai raspar essas células ciliadas que vão promover aí justamente, certo? Impulsos nervosos. Esses impulsos nervosos, eles vão ser conduzidos pelo nervo auditivo até o córtex cerebral, onde vai ser identificado. Então, olha aqui no esquema aqui, ó. As ondas sonoras, elas entram, né? Chegam aqui nos ossículos e na membrana timpânica, certo? Ocorre a vibração. Essa vibração, ela é repassada pela janela oval ao líquido da cóclea, né? O líquido coclear vibrando vai fazer a membrana tectória vibrar. A membrana tectória vai roçar as células ciliadas. Essas células vão gerar um impulso que vai ser conduzido pelo nervo auditivo até, né, o nosso córtex cerebral. Beleza? Bom, depois nós vamos agora para a parte, tá, do nosso sistema auditivo relacionado com o equilíbrio. Como eu disse para vocês, no aparelho coclear, no aparelho vestibular, nós temos uma parte dele relacionada com o equilíbrio. O sáculo, o utrículo e os canais semicirculares que nós chamamos de labirinto. Por isso que as pessoas que possuem
um problema conhecido como labirintite, né? Elas têm problema principalmente de quê? De tontura. Porque o labirinto é uma das regiões do nosso ouvido interno responsáveis aí pela manutenção do equilíbrio. Então, o que acontece? No interior do labirinto, existe uma substância gelatinada chamada de mácula. Dentro dessa mácula, existem pequenos cristais, né, de carbonato de cálcio chamado de otólicos, tá? Chamado de otólicos. Em todo o processo, nós temos aí células ciliadas, são células receptoras. Quando o corpo se movimenta, acontece também o movimento do líquido, da mácula. Esse movimento do líquido, vai fazer com que lá no utrículo os otólitos também se movimentam. Quando esses otólitos se movimentam, eles estimulam células receptoras, certo? E essas células receptoras, elas mandam um estímulo agora através do chamado nervo vestibular para o cérebro e para o cerebelo, fazendo com que o nosso cérebro e o cerebelo detectem a nossa posição. Vou explicar novamente para vocês. Quando você movimenta a cabeça, certo? O líquido dentro do labirinto também se movimenta. Esse líquido se movimentando vai fazer lá no utrículo aqueles carbonatos de cálcio se movimentarem, mudarem de posição. Quando ele muda de posição, ele estimula as células sensoriais daquele local a promover a formação de impulsos nervosos. Esses impulsos nervosos, eles são enviados, certo? Para o cérebro e para o cerebelo através do nervo vestibular. Olha, são dois nervos que nós temos. O nervo auditivo é a audição e o nervo vestibular é equilíbrio. Então, por exemplo, eu já vi questões de vestibular perguntando se houvesse uma lesão no nervo vestibular, digamos assim, qual seria o prejuízo para o indivíduo? Seria o prejuízo em relação à manutenção do equilíbrio. Então, todas as vezes que a cabeça mexe, certo? O líquido mexe, os otólitos, que são os pequenos grãozinhos de carbonato de cálcio, mudam de lugar. Essa mudança de lugar vai promover a geração de um impulso nervoso de células sensoriais, que vai ser conduzido através do nervo vestibular para o cérebro e para o cerebelo, fazendo com que ocorra a percepção de onde você está e de como o seu corpo está posicionado, promovendo aí uma correção. Por isso que você não consegue andar muito tempo com a cabeça, né, baixada. Você percebe que você vai, em alguns momentos, você vai voltar até o seu normal. Tá? Então, essa é a parte do equilíbrio, certo? Essa é a parte do equilíbrio relacionado, certo, com o nosso sistema auditivo. Um detalhe, existe uma situação muito interessante aí. Então, aquela situação de você ficar rodando, né? Ficar rodando de cabeça baixa ou ficar simplesmente rodando a cabeça num círculo. Quando você para, você vai ter uma sensação de quê? De tontura. Por quê? O que os teus olhos estão vendo não é a mesma coisa que o que o teu líquido lá nos canais do labirinto está mostrando. Quando você fica rotando, quando você para, o teu olho ele fixa na imagem. Mas o teu líquido continua tendo movimento. Ou seja, para o teu cérebro acontece uma confusão entre a visão e a audição, e o sistema do equilíbrio. Por isso que ocorre a tontura. Tá bom? Beleza? Problemas auditivos. Esses problemas auditivos, eles podem acontecer em diferentes regiões, né? Nós temos aí perdas de audição condutiva, de orelha média, por conta de um bloqueio, né? Por conta de um rompimento do tímpano, tá? Lesões na célula da cóclea que levam justamente, né? Que são responsáveis aí pela transmissão dos impulsos aos receptores, tá bom? Então, isso varia muito. A questão da audição pode ser congênita, certo? Pode ser, como eu disse para vocês, por conta de uma lesão traumática, tá? Enfim, tem vários pontos, tá? Nós sabemos que hoje qualquer tipo de órgão no sentido,
é muito importante para a percepção do meio externo. Tá? Então, assim, qualquer indivíduo que tem uma lesão sonora, tá? Nós temos aí problemas de relação com o meio ambiente, tá bom? Com o nosso meio externo, ok? Beleza? Então, com o tempo, né? Obviamente, as nossas células vão envelhecendo. Com o tempo, nós temos aí a perda tanto da audição quanto da visão. Isso é normal, ok? E há outro ponto: ficar exposto a um som muito alto constantemente pode conduzir à perda gradativa da audição, tá bom? Beleza, meninos? Até mais. Beijão no coração de vocês. Grande abraço. Fiquem com Deus.